Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja lá qual for o horário em que estiver assistindo. Este será mais um vídeo de diferenças entre a Light Novel e o anime de ReZero. Este vídeo será a parte 1 em que contarei sobre o volume 4 da Light Novel e os episódios 12 e 13 do anime. Para ser sincero, eu não vou conseguir chegar no episódio 13 nesse vídeo. Eu nem sequer vou contar sobre o episódio 12 inteiro. Como eu tinha contado nos outros vídeos, a partir de agora vai ter que ser dividido em 3, 4 partes, até 5, porque é muita informação. Quem estiver vendo algum vídeo meu pela primeira vez, eu já contei sobre os 3 primeiros volumes da Light Novel. Tem 4 vídeos, sendo que o volume 3 eu dividi em 2 partes, estão todas no canal Culto das Bruxas. Caso você esteja vendo em algum grupo do Facebook, a qual eu posto também, normalmente eu deixo o link também do vídeo na descrição. Assim você pode acessar os outros vídeos também, que está tudo no canal. E caso você esteja vendo pelo YouTube, é só acessar os outros vídeos já direto no canal. E eu também deixo o link da página. A página normalmente eu conto as atualizações dos vídeos e algumas curiosidades a mais também. Vale destacar que os 3 primeiros volumes eles foram adaptados em 4 episódios. O volume 1 foi em 3, só que o primeiro episódio do anime é um episódio duplo praticamente, então conta-se como 4 episódios. E, como eu disse, já deu aquele tanto de informações com 4 episódios adaptados. O volume 4 ele foi adaptado em 2, então vai ser muita informação, então não vou enrolar mais. Então, sem mais delongas, vamos começar as diferenças do volume 4 e os episódios adaptados. A Light Novel já começa com um prólogo que chama A Teimosia do Tolo. É praticamente um resumo do Subaru apanhando para o Julius. Então, isso eu vou contar mais especificamente, mais detalhado daqui para frente. Tem um início na vila normal, e uma coisa que a Light Novel já deixa expresso é que o carimbo do Subaru era um inhame cortado na ponta, e que o gatinho que era usado como carimbo era o Peck com orelhas baixas, que representava segunda-feira. Ou seja, como era segunda-feira, então era um Peck com orelhas baixas, triste. Conta também que a ideia do carimbo era para fazer como se fosse um cartão de fidelidade, e fez sucesso entre as crianças. Depois disso, o Subaru e a Emília despedem do pessoal da vila, e a Emília confessa para o Subaru que antes da chegada dele, ela não tinha muito contato com o pessoal da vila. Com a chegada do Subaru, foi criada uma rotina entre eles, e a rotina do Subaru e da Emília era que ela conversava com os espíritos, depois os dois iam até a Vila Arlan, e depois eles retornavam para a mansão, que era em torno de uns 10, 15 minutos, e era um momento mais feliz para o Subaru, porque ele poderia ficar sozinho com a Emília e podia conversar com ela. Depois o Subaru, ele brinca com a Emília, fala que o pessoal da vila vê ele como um herói, pelo episódio do Majus, só que a Emília fala que eles não o veem como um herói, mas sim como alguém com conhecimentos curiosos. Sim, conhecimentos curiosos, não exatamente um sábio, posso assim dizer. Aí destaca-se também que o Subaru lhe trouxe muitos conhecimentos do mundo dele para lá, como a calistenia, os aquecimentos e a principal de todas, que seria a maionese. Sim, o Subaru ele ama a maionese, ele praticamente coloca em todos os pratos, e ele deu um jeito de criar naquele mundo a maionese. E ele trouxe a maionese e tanto o pessoal da mansão como o pessoal da vila amou. Simplesmente gostou bastante do condimento. E a Emília é a maior apreciadora da maionese do Subaru. Há mais detalhes na conversa do Subaru com a Emília no caminho de volta para a mansão. E um desses detalhes é que o Subaru, meio que despretensiosamente, confessa o amor dele para ela. Só que ela acha que ele apenas está brincando com ela. Como eu já disse em alguns outros vídeos, a Emília ela se vê feia, ela não consegue imaginar alguém amando ela. Somado com essa visão dela de si própria, o Subaru, além disso, ele sempre está brincando, sempre zombando com as pessoas, principalmente com ela. Então ela também achava que era brincadeira mesmo. Adiante eles chegam na mansão e a Emília fala que viu uma dracoagem estacionada no pátio. O Subaru fala que essa expressão não é comum para ele, mas só que ele já tinha ouvido nesse mundo. Então a Emília explica para ele que tem esse nome porque é puxada por dragões terrestres. Basicamente é uma carruagem puxada por dragões terrestres. Só que depois que a Emília explica isso para ele, ela fica pensativa, porque a Emília também não é boa com conhecimentos gerais.
Como eu já expliquei nos outros vídeos, a Emilia ela morou muito tempo na floresta. Isso é explicado no filme dela, que mais uma vez eu dou ênfase para vocês assistirem esse filme antes de assistirem a segunda parte da segunda temporada do anime. Mas então, voltando ao assunto, ela não é boa com conhecimentos gerais. Então ela fica com medo de não estar certo e pensar que tem uma outra expressão para chamar a dracoagem. E ela pergunta isso pro Subaru, para ver se tinha uma outra expressão, porque ela não queria passar vergonha. Só que aí o Subaru ele fala que ele que é o ignorante naquele mundo, que ele não sabia de nada também. Ela fica insegura com essa resposta dele e ela diz que ele tem que avisá-la e ensiná-la dessas pequenas coisas, pois num momento importante ela poderia passar vergonha. Adiante eles conversam com o Will-Han e aí o Subaru ele tenta acompanhar a Emilia até a sala com o mensageiro. Só que na Light Novel, a própria Ren, que está acompanhando a Emilia até a sala, fala que não é necessário a presença dele e que a Han já está lá e que não seria necessária a presença de mais um acompanhante. Adiante é revelado o tempo que o Subaru está lá. Na visão dos outros, sem contar o retorno da morte, ele está lá faz um mês. Só que contando os retornos da morte, todos os loops, na visão dele, ele já está lá faz quase 2 meses. Lembrando que ele já morreu 7 vezes e esse é o 8º loop. Depois de dizerem que a presença dele era desnecessária, a Light Novel dá um ênfase em como ele se sentiu excluído e injustiçado por ficar de fora, principalmente pelo fato de que ele salvou todos, então ele estava se sentindo injustiçado. Isto, conforme a obra for avançando, vai mostrar claro como a diferença do tempo que o Subaru passa com os outros, o que os outros passam com ele. Para ele, ele tem uma maior confiança nos outros do que os outros têm nele. Ele tem sentimentos maiores com os outros do que os outros têm com ele. E isso é em decorrência da maior convivência que ele teve com os outros do que com os outros tiveram com ele. Então, muitas vezes, uma coisa simples dessa ele vai se sentir excluído. O sentimento dele vai ser maior, principalmente que ele não tem uma qualidade nesse momento. Ele vai se desenvolver, ele vai crescer mais, se desenvolver mais mentalmente, mas até lá então vai ter muitas besteiras que a gente já sabe o que vai acontecer. Adiante tem o plano do Subaru para conversar com o Will-Han e sempre vai ter mudanças na conversa, sempre vai ser muitos cortes inteiros ou até parciais de conversa e não vai dar para comentar tudo. Só que no início da conversa do Will-Han com o Subaru, o dragão, ou pode ser a dragão feminina, vamos ver, que inclusive é o melhor da casa, que é revelado pelo Will-Han, coloca o focinho nas costas do Subaru como um gesto de carinho. E isso surpreende o Will-Han, porque normalmente eles são ariscos, né? E o que acontece? Eu ainda estou fazendo os rascunhos, eu só fiz os rascunhos do 150, e ainda eu não lembro tudo que eu li, do volume 5 ou 6, e eu não sei se esse dragão seria Patrashe. Se vocês que inclusive leram a novel, alguns até que eu percebo que acompanham, souberem e quiserem deixar nos comentários, mas pode ser a Patrashe. Eu não sei se isso é revelado expressamente, se esse dragão seria a Patrashe mesmo. Assim eles vão conversando, o Will-Han ele percebe a cicatriz do Subaru e ele acaba comentando sobre isso. O Will-Han ele é um veterano de guerra e percebe como que o Subaru ele se sente incomodado no lado esquerdo do corpo dele, como parece estar fadigado até. Adiante o Subaru ele percebe que não vai conseguir tirar nada do Will-Han com a estratégia dele e ele fala que ele queria algumas informações. E ele é direto e reto para ele, para cima do Will-Han. E isso até surpreende o Will-Han, só que ele faz um alerta para ele, dizendo que essa personalidade dele poderia ser prejudicial, por ser direto ao ponto. E isso poderia atrapalhar numa diplomacia. O Will-Han ele repara o honorífico usado pelo Subaru quando chama a Emilia de Tan. E na Light Novel é mais expresso, como ele percebe o amor do Subaru pela Emilia. E o alerta dele é mais detalhado, claro. Como seria difícil um caminho se apaixonar por uma mulher que é uma candidata à futura rainha, né? Só que depois, aquele diálogo que eles têm tanto no anime, que o Subaru fala que o Will-Han pensava que a mulher dele seria a mais linda do mundo e o Will-Han lembra da Teresia, o Will-Han até concorda com o Subaru. Ele até fala que seria uma bobagem pensar sobre ser digno de amar uma determinada mulher ou não. Então segue a conversa e o Will-Han ele chama a si mesmo de simples acompanhante e que ele não poderia ajudar o Subaru, possivelmente com um interesse amoroso dele. Só que aí o Subaru, não desconversando totalmente, mas ele fala para o Will-Han que ele reconheceu a Emilia logo de início, mesmo ela usando o capuz. Quem não lembra pode até voltar no anime,
o Wilhelm, ele reconhece a Emília, chama ela de Emília Sama mesmo, mas ela tá usando capuz. Por que é difícil reconhecer a Emília usando capuz? É um capuz mágico que impede que as outras pessoas reconheçam ela. Inclusive, depois do episódio da insígnia e da mansão, a magia dele foi reforçada pelo Roswell. E esse capuz é muito bom para Emília, porque a aparência dela de meia elfa com cabelo prateado, as pessoas tendem a estranhar, parece que a bruxa. E sendo mais difícil de reconhecer, ela pode andar por lugares públicos mais facilmente. Só que o que acontece? Existem dois tipos de pessoas que podem reconhecer ela, que são aquelas que a própria Emília permite que reconheça, ou aquelas que têm capacidade para burlar essa magia. Então, o Wilhelm tem essa capacidade para burlar a magia, logo, ele não seria um simples acompanhante. Depois dessa análise do Subaru, o Wilhelm também reconhece que o Subaru não é um simples empregado que servia chá. O Wilhelm ele revela que ele tem relações com alguém da seleção real, que no caso é a Crush, mas isso não é revelado por enquanto na Light Novel, e que a única diferença dele com o Subaru é que ele não estava envolvido nisso por paixão, igual que o Subaru estava apaixonado pela Emília. No anime só chega o Ferris, só que na Light Novel chega a Ren e o Ferris. O que acontece? Quem vê o anime muitas vezes pode não entender, pegar logo de início pela primeira vez, que o Ferris era o mensageiro. Isso pra mim foi algo óbvio, mas teve gente que eu conversei que não sabia que o Ferris que era aquele mensageiro no início, achava que era alguém importante, tudo. Mas sim, o Ferris é um mensageiro, e inclusive na Light Novel o Ferris é revelado expressamente como o mensageiro. É revelado também como que o Subaru ele fica admirado com a beleza do Ferris, ele achava que era uma menina, e que ele, pela primeira vez ele estava vendo perto, conversando com alguém com orelhas de gato até. O Ferris estava conversando sobre o Subaru com a Emília até, e ele aproveita e faz uma checagem no corpo do Subaru naquele momento. E depois dessa checagem, ele dá uma mordida na orelha como um agrado até. E depois disso revela também que o Ferris queria cuidar do Subaru naquele momento. Não sabia exatamente cuidar do que até então, mas só que ele não podia fazer isso porque não tinha tempo. Essa ansiedade do Ferris para curar o Subaru era porque na checagem ele viu que a água do corpo do Subaru estava muito turva, a mana estava pouca, desgastada, o portal estava muito desgastado, então isso provavelmente fez o Ferris querer cuidar dele naquele momento, mas realmente o Ferris não tinha tempo e logo partiu. Uma coisa interessante para falar é que há mais diálogos do Ferris com o Subaru, não vale a pena colocar tudo, só que o que vale a pena, estou deixando até a imagem, é o sotaque do Ferris, cara. O sotaque do Ferris é bem legal de ler. Inclusive o Roswell tem um sotaque parecido, uns acentos que dá um ênfase nesse sotaque. O do Ferris é mais isso daqui, o mais dele é miás, essas coisas. Na Light Novel, o Ferris ele revela que ele trabalha para a Crush e que ela vai ser a próxima rainha desse reino. Aí a partir disso, ele e o Wilhelm eles se despedem e logo eles vão embora. Aí depois disso tem a conversa do Ferris com o Wilhelm. Essa conversa no anime é bem mais resumida, mas na Light Novel revela que quem mandou eles lá foram a própria Crush e teve umas interações a mais do Wilhelm com o Ferris. O Ferris ele acha estranho o Wilhelm conversar com o Subaru e ele pensa, será que o Subaru é alguém forte, alguém talentoso? Só que o Wilhelm ele revela que o Subaru não tem talento nenhum e ele é medíocre. E o Ferris fala, mas como é que você conversou tanto com um garoto desse que é medíocre? Porque o Wilhelm, pelas palavras do Ferris, é alguém que odeia a mediocridade. Só que então o Wilhelm revela que ele gostou dos olhos do Subaru, que é um olhos de quem viu a morte durante bastante vezes. Ele disse também que ele já conheceu bastante pessoas que escaparam da morte uma ou duas vezes, só que ele nunca tinha conhecido alguém que escapou tanto da morte quanto o Subaru, e que nos olhos dele ele podia perceber que ele escapou da morte várias e várias vezes. Depois disso a conversa vai terminando e eu deixo a imagem aí para vocês. É um fato curioso, porque o Ferris ele fala que infelicidade do Subaru, porque ter o interesse do Wilhelm, o demônio da espada, era uma coisa tão infeliz quanto ser atraído pela bruxa. Claro, o Ferris não sabe que o Subaru realmente foi atraído pela bruxa e que a bruxa tem amor por ele, mas é uma coisa interessante de destacar. Então chega a conversa na mansão.
o Subaru ele quer ir para a capital, pede loucamente para ir para a capital, ele quer ir acompanhar a Emília. E o que acontece? O Roswell ele tira o corpo fora. E a Han, na light novel, é revelado que ela repara no aroma do chá que o Subaru e o Han tomaram. O Han não repara, ele repara esse aroma no Subaru. Então, como no anime já foi revelado, se a Han descobrisse que o Subaru pegou sem permissão o chá mais caro para servir, ela ia dar uma bronca nele. E ela reparou naquele momento que ele tinha tomado, porque o chá ele era tão bom que ele deixava um aroma nas pessoas até. Tinha um aroma muito bom. Na imagem também destaca que a Ren é mais fofinha com o Subaru, ela está muito mais amorosa com ele e as interações dela na light novel são melhores. A conversa então ela é bem mais detalhada na light novel. Revela então que o Subaru estava tentando esconder o quão fatigado ele estava depois da luta com os Majus e como ele foi prejudicado. Para quem viu o outro vídeo sabe que ele ainda tem resquícios de maldição no corpo, o portal dele está quase destruído e como o lado esquerdo dele principalmente estava fadigado. E também é revelado como que a mana é uma parte vital para o corpo e que se estivesse prejudicada isso atrapalharia o corpo também e a saúde. Depois disso, o Roswell ele toma a conversa de novo e ele fala que o Subaru ia para a capital do mesmo jeito, porque ele teria que ser curado e que quem ia curar era o Ferris. E que a negociação era da Emília com o Ferris para poder curar o Subaru. Só que mesmo assim a Emília estava insegura do Subaru acompanhando ela, indo para a capital. Realmente ela estava certa, a gente sabe por quê. No anime já corta direto para a capital. Na light novel mostra a preparação deles, as interações, se preparando para ir para a capital e se preparando para subir na dracoagem. Tô deixando algumas imagens aí, mostra como a Emília se sente irritada às vezes com alguns comportamentos do Subaru. Irritada entre aspas, aquela irritação de quem se preocupa. E também como que a Ren tá realmente apaixonada pelo Subaru, mais umas interações bonitas dela, mais fofinha. Tô deixando umas imagens aí, o Roswell e a Han, eles ficam atrasados. Provavelmente o Roswell estava injetando mana, dá essa imagem aí que vocês lê. E já que a Han vai ficar sozinha com a Beatrice, o Subaru ele aproveita e faz uma piada sobre trocar a fralda ou não. Também tô deixando essa imagem. E a Han fala que se a Beatrice ouvisse isso, o Subaru provavelmente estaria morto. Depois disso, o Subaru ele faz uma outra piada, mas só que dessa vez com a Han, sobre comida. E ela responde que uma pessoa consegue sobreviver sem comer durante 3 ou 4 dias, e o Subaru conclui que ela não tinha nenhuma intenção de cozinhar. Só aproveitando uma curiosidade que eu peguei do pessoal, não tá na light novel nesse momento, mas já deixando aqui, a Beatrice, nesse interim que o Subaru e os outros ficaram na capital, com a Han, ela só comeu batata. Sim, coitada da Beatriz, ela só comeu batata nesses 4 dias, porque a Han não sabia cozinhar outra coisa. Depois disso, a Han puxa o Subaru e conversa sozinha com ele, dizendo que ele deveria cuidar da Ren e tomar cuidado para que a Ren não perdesse o controle. Nesse passo, o Subaru ele pergunta para a Han por que ela não vai, sendo que normalmente é a Han que acompanha e quem iria seria a Ren em vez da Han. Só que a Han ela fica irritada com essa pergunta e que seria irritante ela dizer isso com a própria boca, que ele já deveria saber. Talvez porque que a Ren é melhor em tudo que ela. Ela seria melhor no combate, seria melhor na cozinha, na limpeza e seria mais útil. Então o Subaru ele fica desanimado depois porque ele percebe que a Beatriz não foi se despedir deles. Só que então é revelado também que ele já tinha previsto isso. Por isso que na noite anterior ele foi irritar ela mais do que o costume. Eles têm uma relação melhor, a light novel explora mais isso. E depois, quando ele está quase subindo da dracoagem, ele percebe que tem alguém observando ele pela fresta da porta. Essa pessoa pensou em recuar, mas depois ela abre a porta totalmente e se apresenta. É a Beatrice. E na hora que o Subaru viu a Beatrice, ele começa a acenar para ela, se despedir. Só que em vez disso, ela toda tsundere, faz show para ele, na intenção de mandar ele embora. Claro, é praticamente tsundere, porque a light novel mesmo já deixa expresso como é que ela tem uma compatibilidade com o Subaru. Como que ela também se apegou ao Subaru. Então pessoal, eu vou parar por aqui, porque já deu uns quase 20 minutos de vídeo. E é o seguinte,
eu acabei percebendo pelos roteiros, rascunhos que eu fiz, que não vai ter 3, 4 partes, não. O volume 4 vai ter no mínimo umas 5, 6 partes, porque é muita coisa, gente, é muita coisa mesmo. Então o que acontece? Para não ficar muito extenso, eu vou dividir em partes e vou postar aqui no canal, vai também estar postando em alguns grupos. E eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários, seja no YouTube, seja até mesmo no grupo, o que vocês acham da duração dos vídeos? Quanto de duração, em média, vocês preferem? Uns 20 minutos, 25? Eu não pretendo fazer mais que meia hora. Se vocês acharem que meia hora tá tranquilo para fazer, beleza, eu faço. Mas se vocês acharem que até uns 25 minutos ou 20 minutos tá bom, e aí eu vou dividindo em parte 1, parte 2, parte 3, provavelmente vai ser 6 partes, gente. Porque o anime cortou muita coisa. Já era previsto, né? Porque um volume ser adaptado em 2 episódios só podia dar nisso, né? Vou encerrar por aqui a parte 1. Logo vou estar postando a parte 2. Vou gravar, editar. E muito obrigado por estarem acompanhando. Fico feliz se vocês estejam gostando. Qualquer coisa, qualquer crítica, seja que o volume ficou alto, deu muito chiado no microfone, só deixar aqui. Tô postando no canal Conto das Bruxas. Quem quiser acompanhar os outros vídeos que eu postei, é só acessar o canal que tá lá. Muito obrigado. Se possível, dá um like, que ajuda. E a inscrição também. Muito obrigado, até daqui a pouco.